Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando mais um Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades de importância de nossa cidade, do meio artístico, educacional, religioso, empresarial, político, sempre com temas de relevância para bem informar você. Hoje, com muita satisfação para mim, uma satisfação especial, inclusive porque minha esposa trabalhou com ele durante muito tempo, tem por ele uma admiração muito grande, eu também tenho uma admiração muito grande, e acho que na área da educação a cidade deve muito a essa personalidade que está conosco aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar do programa. É com muita satisfação que eu recebo o professor João Pecchiori. João, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e as câmaras estão aí para você iniciar o nosso encontro. Bom, Sérgio, eu agradeço a honra de ter sido convidado. A educação realmente faz parte da minha vida. Não fiz outra coisa a não ser educação. Foi uma escolha e foi uma paixão. Eu acho que a gente é muito feliz quando escolhe aquilo que gosta. Então, tudo fica mais fácil durante a sua vida. Eu também acredito nisso e sei que você fez isso ao longo do tempo. Mas como a gente costuma fazer, toda vez que vem uma pessoa aqui pela primeira vez, a gente costuma dizer que é um prazer e tal, mas precisamos falar um pouquinho da pessoa, né? João Pecchiori. João, você nasceu aqui? Onde você nasceu? Eu nasci em Casa Branca, estado de São Paulo. Lá estudei desde o primário até o curso normal. Naquela época, na realidade, quando eu comecei, nem chamava normal. Chamava Escola de Formação de Professores Primários. Sim. Eu estudava no Instituto de Educação Dr. Francisco Tomás de Carvalho, que era uma escola estadual. Naquela época, né, Sérgio, você conhece bem a história da nossa educação. Nós somos, assim, fruto da escola novista. E a escola estadual era elitista. E a gente fazia admissão para poder entrar no ginásio. É verdade. Então eu tive essa sorte de estudar no Instituto de Educação. E eu fazia o curso normal de manhã, entrava às 7, saía ao meio-dia, e ia para casa, almoçava, entrava no mesmo instituto, às 13 horas no curso clássico. Você se lembra? Lembro. Que era clássico e científico. O clássico era voltado mais para a área humanas. E o científico era a área de exatas. E eu fui fazer clássico no período da tarde. Ia para casa, tomava banho, jantava e ia para a escola casabranquense de comércio, fazer contabilidade. Porque a cidade era muito pequena, não se tinha o que fazer e eu só estudava. Perfeito. E de lá você veio para cá? Quando você veio, João? Eu vim para São Paulo primeiro, quando eu me formei em 64. Vim para São Paulo e comecei a lecionar em escolas masculinas de emergência estadual, para poder bancar os livros, porque eu havia feito vestibular para pedagogia, como eu não tinha posses, né? Eu tive que rachar de estudar, não tinha condições de fazer cursinho, para poder entrar em pedagogia na USP. Eu comecei pedagogia na USP. Perfeito. Eu não terminei, muita gente não sabe, mas devido ao teatro. Eu comecei uma carreira teatral. Não diga, João. E me atrapalhou os estudos um pouco naquela época. E eu acabei vindo terminar pedagogia em Guarujá, porque eu vim para o Guarujá em 69. Mas veio como professor efetivo? Vim como professor efetivo do Estado, na Escola Masculina de Emergência da Praia do Tombo. Eram 2 salinhas de madeira e tinham 2 serventes, Dona Wanda, Dona Conceição, já falecidas, pessoas maravilhosas. Me acolheram nessa cidade e de lá para cá eu só posso dizer que eu fui muito feliz nessa cidade. Eu acredito que sim. E fez muita coisa. Nós vamos ver que você fez muita coisa. Eu vou te perguntar. E aí você entrou, aí você foi para a prefeitura ou foi para o Dom primeiro? Foi quase que concomitante. Eu comecei no Dom, 20 de abril de 1975. Fiquei 32 anos lá dentro. Trabalhando no Dom Domênico. No Dom Domênico. Eu comecei, na realidade,
sendo funcionário da Associação Beneficente Santamarense, que gerenciava o Hospital Santa Amaro. Só que eu trabalhava na secretaria da faculdade, que pertencia à Associação Amparo aos Praianos do Guarujá. Perfeito. Que gerenciava a faculdade, que começou em 1972, e a creche Ninho Maternal. Depois, eu fiz um projeto para mudar o nome e solicitei à diretoria que desse o nome da falecida professora Ana Juliana Tibor. Tá. E aí eu comecei trabalhando, atendendo indigente e o pessoal de NPS, eu que fazia as fichas, mas na secretaria da faculdade. E só depois é que o padre, muito observador, a professora Ana Juliana, muito amiga também depois, né, nos tornamos grandes amigos, a secretária saiu e aí eles me colocaram para ser secretário da faculdade. E aí você começou Minha carreira na associação Amparo. na Amparo. Ainda não dava aula. E na Não. prefeitura, como é que você foi? Na prefeitura, muito interessante, Sérgio, essa história. Eu conto com muito orgulho e muito emocionado, porque as escolas de emergência, naquela época, quem viveu essa época sabe bem o que era isso. Havia poucos grupos escolares, poucos ginásios. No Guarujá tinha só o Vicente de Carvalho, que era no centro, Raquel ainda não tinha, e tinha o Marcílio Dias aqui em Vicente de Carvalho. E então nós, professores das escolas isoladas, fazíamos reuniões pedagógicas na escola Vicente de Carvalho. Sim. Quem lecionava em Vicente de Carvalho faziam as reuniões no Marcílio Dias. Marcílio Dias. Então foi lá que eu conheci um grande amigo depois, o professor Milzo de Oliveira, que era o diretor da escola Milzo de Vicente Oliveira. de Carvalho. Conheci ele como pintor muito tempo depois. Então o professor Milzo e as matrículas das escolas isoladas eram feitas no Vicente de Carvalho. E o professor Milzo ficou muito preocupado, não diria, mas assim, preocupado em saber o que acontecia na Praia do Tombo, porque as mães iam fazer matrícula dos filhos e queriam colocar com o tal de professor João, que alfabetizava lá naquela escola. Época, Então ele foi lá me conhecer. Eu falei, professor, numa das reuniões, eu falei, posso ir lá conhecer o seu trabalho? Porque as mães vêm aqui, brigam tanto para colocar na sua classe, eu alfabetizava naquela época. Na realidade, assim, eu tinha um primeiro ano, segundo e terceiro juntos. Antigamente era assim. Só o quarto ano que não podia. Tá. Né? E depois eu comecei a lecionar só para o primeiro ano. Então, fui alfabetizador durante 7 anos. Tenho muito orgulho disso. Né? E aí, uma vez, chegou lá o carro da prefeitura, desceu o seu Milzo de Oliveira e o professor Guilherme Furlani Júnior, que era o diretor do Departamento de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Guarujá. Na época do Vitello. Isso. Ele foi até antes, ele foi da época do interventor. Do interventor, Breno de Toledo Leite. E aí, o seu Milzo me apresentou ao professor Guilherme, e eles falaram assim, nós poderíamos sentar atrás da sua sala e assistir um pouco à sua aula? Pois não. E eles ficavam lá uns momentos, e o professor Milzo depois me chamou de um canto, não, olha, eu trouxe o professor Guilherme, porque eu falei que a seu respeito, você era um excelente educador, alfabetizador, e se ele não poderia aproveitá-lo na rede municipal. Dali uns 10 dias, mais ou menos, aparece um motorista do Departamento de Educação, falou, olha, o professor Guilherme gostaria de conversar com o senhor. Aí eu fui lá no departamento, que era na rua Mário Ribeiro. Me lembro. Tinha os pés de João Bolões, era de areia, e o departamento era do lado da saúde. Onde é hoje aquele shopping, aquela coisa. Isso, tá. Aí eu entrei na prefeitura, Sérgio, para trabalhar como arquivista, porque era a única vaga que tinha no Departamento de Educação e Cultura. Eu trabalhava lá no porão, que estava uma bagunça o arquivo do Departamento de Educação, e eu fui convocado. Para arrumar isso aí. Fui contratado naquela época, não existia concurso, fui efetivado como arquivista, lá no porão. Eu conto com muito orgulho, porque assim, eu tive uma história mais ou menos semelhante à do Dom, eu tive na prefeitura. Eu comecei como simples arquivista,
Depois teve uma vaga de auxiliar de secretaria, aí eu pulei para o andar de cima, que era um sobrado, né? Eu fui ser auxiliar da secretaria do departamento. Depois vagou a chefia da administração do departamento. Eu fui ser chefe do setor de administração do Departamento de Educação e Cultura. E aí eu fui indo. Cheguei a diretor do Departamento de Educação e Cultura. Chegou. Isso daí é uma das coisas eu acabei sendo chefe de todas as minhas ex-chefes. É verdade. Porque tem uma pergunta aqui. Você foi Você foi diretor do Departamento de Educação e Cultura, que equivale hoje a uma secretaria, e foi na época do Jaime Dage. E eu me lembro que foi uma época muito rica de realizações. Realmente. Eu gostaria que o Jaime, inclusive ele está para vir num programa nosso aqui, que eu faço com o Rato, sobre história da cidade e tal. Sim. Estamos tentando trazer o Jaime para ele falar do tempo dele. E foi uma época muito rica de realizações. Você se lembra de alguns projetos que você realizou na época? Sim. Sérgio, primeiro eu gostaria de falar uma coisa importantíssima. Eu acho que eu tive uma pós-graduação extra-curricular, extra-educacional. Foram 2 grandes mestres que eu tive. Um foi o Jaime Dage, que me ensinou como administrar. Eu aprendi muito administração com ele. E o Dom Domênico, que era um homem de uma visão assim, fantástica. E eu sempre o comparo com Robin Hood. Ele tirava dos ricos para dar aos pobres. Para dar aos pobres. Então eu aprendi essa humildade e esse modo de administrar com os dois. Eu digo que os dois foram com grande admiração pelos dois. O Jaime ainda é vivo, sempre que nos encontramos, ele me abraça, ele agradece muito pelo que a gente cooperou na administração dele, né? E na época do Jaime, eu fiz um projeto, que foi assim, na realidade, por que eu fiz um projeto para criar escolas excepcionais, presidente Franklin Delano Roosevelt? Porque você criou a escola. Eu criei. Por que eu fiz esse projeto? Na realidade, quem me incentivou, muita gente não conheceu, foi a Stephanie Leonore Ash, Sim. que era a presidente do CRPI, do Centro de Recuperação da Paralisia Infantil. Quando eu assumi a direção do departamento, nós éramos muito amigos. Por que éramos muito amigos? Porque, na época, ela teve uma intervenção, porque a escola dela não era regularizada. E não havia ninguém no Guarujá que sabia regularizar. E eu sabia. E ela me falou, João, eu não tenho dinheiro. E você regularizaria a escola para mim? Tá. Stephanie, nem que você tivesse, eu regularizaria pelo trabalho que você faz. É verdade, foi um trabalho meritório. Então, fiz. Aí a escola foi regularizada, ela me deu um diploma de sócio benemérito do CRPI, tenho guardado com muito carinho até hoje. E aí ela me disse, olha, João, eu tenho muitos levantamentos aqui de DM, são deficientes mentais, de DA, deficientes auditivos, e de outras síndromes que eu não posso atender. O CRPI, naquela época, era exclusivamente para paralisia infantil, que era o problema que ela tinha uma perna mecânica. Isso. Ela tinha até um carro hidráulico, que veio da Alemanha. Os pais delas que doaram aquele terreno, eles tinham uma casa em frente da Praia do Tombo e doaram. E naquela época, ela recebia todos os remédios para dar gratuitamente para as crianças paralíticas da Alemanha. Sim. Isso foi perdido depois, que é uma outra história. Tá, não vamos entrar então a Steph me incentivou muito e eu então fiz esse projeto. Uma coisa muito interessante que muita gente não sabe é que quando esse projeto tinha que ser aprovado pela Câmara Municipal. E ele não foi aprovado no primeiro momento. Aí eu pedi uma audiência. Não vou citar aqui os vereadores, porque não interessa. Não interessa. Mas eu me lembro que eu comecei assim, senhores vereadores, os senhores que são mais de idade, têm netos, e os senhores mais novos, que têm filhos, queira Deus que vocês não tenham nenhum filho com nenhum problema de necessidade educacional especial, que é o termo correto hoje. Né? Naquela época a gente falava excepcionais. Porque vocês não terão nenhum local no Guarujá para colocar, porque vocês não aprovaram o meu projeto. Aí foi aprovaram no ato. Aprovaram. Então são histórias que muita gente desconhece. Entendi. Né? Nesse nosso município. Depois nós criamos a escola 1º de Maio. Eu me lembro do 1º de Maio. Assim, eu dei aula no começo lá, depois eu não pude continuar. Lembro. E foi uma escola brilhante, João. Foi uma escola, foi um marco. Não só para o Guarujá, como para toda a Baixada Santista, não é isso? Verdade.
Porque, assim, nós tivemos... A gente foi muito inteligente, não diria, mas esperto. O que eu fiz? Eu trouxe o pessoal do Senai. Eu me lembro disso. Por quê, Sérgio? Lógico, a parte acadêmica é mais tranquila, mas a parte técnica, se você não traz bons profissionais, a escola não se firmaria. Haja vista que os primeiros formandos, você lembra disso, eles saíam empregados. É verdade. Eles saíam empregados. É verdade. O polo petroquímico de Cubatão, inclusive, vinha buscar muitos deles aqui. Isso foi assim Eu me lembro uma vez o Maurício pediu que eu fizesse uma espécie de uma apresentação para uma reunião dos gerentes de comunicação e marketing, etc. e tal, do polo petroquímico. Eu fiz uma matéria, tal, o Bahia fez comigo, o Carlinhos Ramos tinha umas aéreas do colégio, e eles ficaram encantados, e eles começaram, inclusive, a pegar alunos dessa época, mas você tinha criado a escola. Foi. Eu me lembro disso. Eu também criei a primeira OMEG, que é a primeira Olimpíada Municipal Escolar do Guarujá. Inclusive, eu pegava todas as escolas, não só as municipais, como as estaduais. E essa Olimpíada, ela era quase que completa, porque nós fazíamos não só basquete, vôlei, futsal, como também nós fazíamos corrida de 100 metros, corrida com bastão, e era lá no Forte dos Andradas. Puxa vida, que beleza, hein? Sim, nós começamos lá. Tenho, assim, professores, muitos diretores anteriores reclamavam, eu, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Eu não quero citar nome, porque eu posso esquecer algum, mas eu tive alguns professores de educação física fantásticos, que abraçaram o projeto, porque viram a importância dele e me ajudaram muito. Porque você sabe que a gente não faz nada sozinho. É claro. Se não montar uma equipe boa, coesa... não tem né? jeito. Nada a gente consegue fazer. Então, nós fizemos essa Olimpíada, foi um sucesso. Enquanto eu estive lá, a Olimpíada permaneceu e foi muito gratificante. Nós tínhamos, aliás, até futebol de campo, que era lá na Praia das Astúrias, que tinha aquele campo da Ponte Preta. Ah, sim, lá atrás. Hoje é o colégio, né? Isso, é o Colégio Hugo Santos Silva. Hugo Santos Silva. Eu me lembro que quando eu mudei para cá, ali havia um campo. Mas eu me lembro também do seguinte, quando você saiu, eu fui para o setor de cultura da prefeitura, na época do Maurício, e eu aproveitei um evento seu chamado Biblioteca Prêmio. Isso. Esse evento, eu remodelei esse evento, mas foi uma coisa muito interessante que você havia criado, quer dizer, você criou na parte esportiva e também na parte intelectual algumas coisas importantes. Depois que você saiu da prefeitura, você passou a sua vida inteira dedicada ao Dom, né? O Dom, esse prédio que está lá, ele nasceu desse jeito, o Dom não tinha escola nenhuma, faculdade nenhuma, ele construiu um prédio para fazer a faculdade? Na verdade, assim, o prédio, a princípio, não seria para uma faculdade. Lá ia ser uma base de hemodiálise, uma extensão do hospital. Aí, por necessidade também do município, não chegou a ser e nasceu a Faculdade Dom Domênico em 1972. A escola começou em 1972, inclusive assim, um dos primeiros professores ainda está vivo, grande amigo, para quem eu tenho uma grande admiração, que foi o professor Luiz Maria. Ah, eu conheço. Luiz Maria foi um dos primeiros professores da Faculdade Dom Domênico. Dava aula de geografia, não é isso? Dava aula de geografia. Depois eu fui diretor dele no colégio. Sim. Passou a ser professor de geografia também do colégio. Outra grande personagem assim, da nossa educação era a professora Zuleika Senger, também foi uma das pioneiras na faculdade. Ela estava depois na Ela depois Santa foi Cecília, vice-reitora da Unisanta, Santa Cecília. Grande amiga, aprendi muito com a Zuleika. A Magali também, foi minha professora, inclusive, no curso de pedagogia, que eu acabei terminando no Dom. Né? E no curso de letras, uma das pioneiras foi a professora Darcy Mahamud. A Sara também foi uma grande... A Sara Capelara foi minha professora. Aliás, quando eu fiz o meu TCC do curso de letras,
Eu fiz sobre mensagem de Fernando Pessoa, e foi com ela rigorosa demais. Não, e ela me deu um livro de Fernando Pessoa que eu tenho até hoje, ela adorava o Fernando Pessoa. E eu fui nesse caminho porque eu sabia que ela gostava. E eu fiz então sobre mensagem e tirei 10 com louvor, que a Sara também tornou-se uma grande amiga, porque ela dizia, rapaz, você precisa ser mais aproveitado. Porque a gente sempre teve paixão pelo que a gente faz, né, Sérgio? Eu sempre gostei de estudar. Eu não parei de estudar até hoje, eu não consigo parar de estudar. Eu sei. E o colégio? Então, aí em 1977, algumas famílias de renome do Guarujá, Blasque, família Souza e outras famílias, não queriam mais que os filhos atravessassem a balsa para estudar nos colégios bons de Santos. Sim. E pediram para o padre fundar um colégio. Eu estava nessa reunião, quando o padre perguntou, alguém sabe montar uma escola? E eu, modesto lá, levantei a mão. Ele falou, professor, o senhor tem até o final deste ano para montar, porque eu quero que a escola funcione em 78. Caramba! Aí eu larguei brasa lá, né, continuei, fiz todos os estudos e, por sorte também, sei lá, por uma bênção divina, a escola foi autorizada no Diário Oficial no dia do meu aniversário, 8 de novembro de 1978. Por isso que eu não esqueço a data. A data. Nasci dia 8 de novembro de 46. A escola foi fundada dia 8 de novembro de 78. Tenho o recorde do Diário Oficial guardado comigo até hoje. Então a escola nasceu em 78. E ela já nasceu grande, João? Ou começou? Não. Na realidade, ela começou de trás para frente. Por quê? Como as famílias já tinham, as moças e rapazes, eles já estavam, na realidade, no avançados colegial. Ali no colegial. Então nós começamos pelo colegial. A escola começou de trás para frente. Entendi. Nós começamos em 78 com o colegial. Primeiro, segundo, terceiro colegial, é isso aí. Isso. Aí depois nós fomos criando o resto. Tá. Mas você também chegou a trabalhar na faculdade, você chegou a dar aula na faculdade. Sim, dei aula na faculdade, no curso de pedagogia, no curso de letras, depois dei aula na pós-graduação. Na pós-graduação porque também? Eu sou psicopedagogo também, né? Tá. Dei na pós-graduação e dei no curso de pós-graduação de psicopedagogia. João... Porque assim, Sérgio, na realidade, eu fiz um curso em Belo Horizonte chamado GQTE, Gerenciamento de Qualidade Total na Empresa. Eu gosto de contar isso pelo seguinte, quando eu me inscrevi, né, e fui fazer o curso lá, não tinha nenhum diretor de escola, nenhum gestor educacional. E o pessoal que caiu no meu grupo, depois era dividido por grupos, eram gerentes, empresários da Gessilever, da Johnson & Johnson, de um ramo de farmácias, que eu não me lembro o nome, e eles perguntaram assim, mas o que um professor veio fazer GQTE? Eu falei, olha, porque eu tenho certeza que a escola um dia vai chegar a ter esse aspecto empresarial. Porque hoje nós sabemos, né, Sérgio, qualquer escola é uma empresa prestadora de serviços educacionais. Perfeito. E eu queria aprender como gerenciar. O que tinha de bom nas empresas, que você sabe tão bem como eu, que tudo que se inova, tudo que se muda, primeiro acontece em todas as empresas, por último é na nossa área, é na área educacional. Nós somos resistentes por excelência. Por excelência. Inclusive, quando eu fiz pedagogia, eu tive que estudar administração de Ford, Taylor, Fayol. Sim. Porque já era um novo conceito, você já tinha aprendido isso. Mas a pedagogia chegou atrasada nisso. Isso. Então a gente aprendia a administrar com administradores, não administradores de escola, né? E aí, esse curso, o que ele trouxe? Eu fui buscar... foi fantástico na minha vida. Por quê? Eu aprendi a trabalhar com planejamento estratégico, com plano de ações, né? E tanto assim, quando eu fui para o Dom, quando eu assumi mesmo a direção, eu implantei o planejamento estratégico, que depois até o Dom me pediu para fazer das obras. Porque não tinha ainda esse hábito de ter planejamento estratégico dentro de uma escola. Sim. E nem plano de ações, com metas a serem alcançadas, não tinha isso. Eu aprendi nesse curso e vim aplicar na educação. Muito interessante isso. E isso lhe valeu muito, porque o Dom cresceu, né? Eu acho que na sua mão ele chegou no ápice dele, não é isso? Era a escola Point aqui do Guarujá. Point do Guarujá, eu me lembro disso. Mas dentro disso também, João, você fez uma coisa
que durante muito tempo você ajudou muita gente. Você não só falou, como educou, treinou professores para uma disfunção de comunicação das crianças e tal, que é a dislexia. Verdade. Você foi membro da Associação Brasileira de Dislexia. Eu fui um dos membros. A associação foi fundada em 1983. Eu fui ser sócio em 1984. Ela estava iniciando seu segundo ano de vida. Eu tenho a carteirinha guardada até hoje. Eu nunca mais, depois que você parou de falar sobre isso, ouvi esse assunto e ouvi alguém que dissesse alguma coisa sobre isso. E para que o nosso público saiba, o que é, no fundo, dislexia? Então, Sérgio, eu vou falar de uma maneira mais fácil de para o público entender. Vamos pegar pelo nome, que é dislexia. Dis quer dizer disfunção, um distúrbio. Lexia é o nosso léxico. Então, o disléxico, ele é uma criança que apresenta uma dificuldade somente direcionada à aprendizagem. E ele sofre muito, isso a gente aprendeu através de vários estudos que eu fui aprofundando, né, é que 92% dos disléxicos, já foi comprovado neurocientificamente, eles têm um coeficiente de inteligência acima do normal. Por isso que eles sofrem, porque a dificuldade deles é apenas com o léxico, com a aprendizagem. É apenas com a palavra, a escrita. E às vezes com a parte oral. Com a parte, tá. Mais a escrita do que a parte oral. Mas nas duas também ele apresenta essa dificuldade. E agora, né, depois de muitos estudos, porque na realidade a dislexia, ela só recebeu esse nome, antes ela recebia o nome como uma disfunção cerebral mínima, na época da Ana Maria Popovic. Ela tinha este nome. Depois, com Galaburda, etc., que foram estudiosos americanos e ingleses, é que se chegou ao termo dislexia, que traduzia melhor esse tipo de disfunção. Então, e eu me interessei muito, e eu até vou te explicar por quê. Quando eu comecei a lecionar, em 1965, em São Paulo, eu alfabetizava, lógico, como eu aprendi na escola normal, através do método da silabação. Mas eu ficava muito angustiado, porque eu fazia, graças a Deus, eu conseguia fazer a festa do primeiro livro, todas as minhas crianças estavam alfabetizadas, em junho. Eles recebiam, faziam uma festa enorme, recebiam o primeiro livro de leitura em junho. Mas alguns alunos eu não conseguia trazer junto comigo. Aí eu fui buscar o método fônico. Eu fui estudar Maria Montessori e fui estudar o método fônico. Eu fui discípulo do Fernando e da Alessandra Capovilla. Eu aprendi o método fônico com esses dois ícones do método fônico no Brasil. Tá. Por quê? Porque eu queria que todos os alunos estivessem alfabetizados. E nós hoje, depois que Howard Gardner descobriu as inteligências múltiplas, a gente não tinha esse conhecimento naquela época. É verdade. Então a gente trabalhava da mesma forma, do mesmo tempo, achando que todas as crianças têm essa formatação. Né? Então a gente foi buscar um outro tipo de trabalhar com essas crianças que não ia de um jeito, mas ia do outro. E isso me deu assim, muita satisfação. E aí eu falei, puxa vida, eu quero me aprofundar nisso, porque essas crianças têm essa dificuldade. E o que a gente pode fazer para minimizar esse problema ou resolvê-lo? Foi aí que eu fui buscar a ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e fiz todos os cursos, inclusive depois que eu fiz o curso para dislexia, eu fiz o de panlexia em Santa Catarina. O panlexia, eu tenho esse método, é um método que foi feito por uma senhora fantástica americana, a Kiverical. Ela trabalhava com um médico que tinha 2 filhos disléxicos e ela era assessora dele. E ela veio para o Brasil, eu tive a sorte de conhecê-la, fazer o curso com ela, porque ela veio trazer um método panlexia adaptado para o português. Puxa vida, que interessante. E é interessante por quê? Porque a senhora que a trouxe para Santa Catarina
também tinha 2 filhos disléxicos, e um, inclusive, era cadeirante. E como ela tinha posses, ela mandou os filhos para os Estados Unidos. Tá. Né? E a filha fez psicologia, a única que não era disléxica, e aí quando a Pamela Kvelikov veio para o Brasil fazer o Panlexia, a filha dessa senhora, que chama Zuleide, uma grande amiga, hoje nós somos grandes amigos, ela ajudou a Pamela a fazer a tradução do Panlexia e a adaptação para os nossos fonemas, que são diferentes do americano, do inglês, né, Sérgio? João, eu tenho que pedir um intervalo. Eu vou voltar nesse assunto no retorno, mas eu tenho que pedir um intervalo, porque o nosso programa chegou na nossa metade. É com você, Michel. Eu quero dizer, eu preciso, quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Olá, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o professor João Pecchiori, educador, um idealizador de muitos, dentro da educação, criador de inúmeros projetos, mas eu devo dizer que o nosso programa, antes de continuar, nosso programa é uma oferta, é uma colaboração do Bar e Restaurante Monte Carlo, o ponto alto da gastronomia em nossa cidade, né? Se você for lá, eu vi que você fez uma festa no Zé Geraldo há um certo tempo, mas vá lá no Zé Geraldo para comer o camarão no pão italiano, que é uma coisa deliciosa, e também uma gentil oferta, uma gentil colaboração, a gente recebe o apoio também do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de nossa cidade, lá da Márcia Ruth, sempre empedernida, sempre lutando intensamente para fazer valer o direito dos funcionários públicos de nossa cidade. João, você falava da dislexia. Eu me lembro que você aplicava isso no Dom. Depois passou. Esse método que era um método corretivo, que ajudava muito... Você sabe se isso continua sendo aplicado para alguma escola ou não? Atualmente, no Guarujá, eu desconheço, Sérgio. Infelizmente, eu desconheço. E eu digo infelizmente porque nós somos estudiosos da dislexia, nós sabemos que de 10 a 15% do alunado tem algum grau de dislexia. Porque a dislexia, na realidade, ela também tem graus. Você pode ter a dislexia diseidética, a fonética e a mista. Então, quando nós fazemos uma avaliação, e para você descobrir se a criança é disléxica ou não, é um exame multifuncional. Então, nós, atualmente eu não sou mais, mas nós, da Associação Brasileira de Dislexia, nós aplicávamos vários testes na área da fonologia, na área da neurologia e na área cognitiva, e o somatório disso é que nos revelava se a criança era disléxica e que tipo de dislexia ela possuía. Tinha, isso. Entendeu? E isso, infelizmente, eu não vejo mais aqui no Guarujá. Encaminhei muitas crianças, como psicopedagogo e como diretor da escola, eu encaminhei muitas crianças para a ABD e muitas hoje me agradecem muito, já são casados, tudo, falam, puxa, professor, fizeram direito, fizeram psicologia, porque foi trabalhado a tempo. Porque o disléxico, ele pode ter uma vida regular, ele será disléxico para sempre. Né? Não há cura para a dislexia, tanto que ela não é tratada com remédios. Muita gente fala assim, o disléxico também toma Ritalina. Não, a Ritalina toma o disléxico, que também tem hiperatividade. Entendi. Porque a dislexia, ela traz junto com ela várias comorbidades, infelizmente. Então, o disléxico não é só disléxico, ele pode ser disléxico e ter algum déficit de atenção, pode ser disléxico e hiperativo, e ser disléxico dislálico e outras disfunções que existem.
né? Tanto que a gente, quando trabalha, quando dá cursos, dá palestras, eu sempre procuro mostrar para os educadores que todos eles deveriam ter um pouco de conhecimento dessa área, porque facilita a alfabetização, facilita o trabalho do educador. Do educador. Porque às vezes a criança, quando apresenta uma dificuldade, ou quando ele vai mal numa prova, principalmente na área que exige a memorização, né? Não a decoração, né? Que decorar é uma coisa, memorizar é outra. Porque o cérebro do disléxico, ele é diferente do não disléxico. A área de Broca e a área de Wernicke, eu explico rapidamente para o pessoal poder entender, são as áreas que trabalham com a linguagem, com o cognitivo, etc. E essas áreas, elas são muito limitadas no disléxico. Então, a gente precisa saber trabalhar adequadamente, porque ele usa muito mais o lado direito do cérebro do que o lado esquerdo, que é o que nós fazemos, não disléxicos, mais. Né? Então, isso a gente explica para os educadores, para os professores. Eu tive muita sorte, porque como eu dava aula para pedagogia, eu mesmo fora do programa, eu entrava porque eu queria que meus alunos saíssem sabendo um pouco, pelo menos. Porque, pelo menos, os futuros alunos receberiam educadores com uma formação melhor. Era um instrumental importante para o professor. Eu sei que você levou isso depois para o São José. Foi feito um trabalho lá com... No Colégio São José, quando eu fui para lá, eu fiz o projeto. E o Colégio São José, na realidade, assim, as irmãs de São José, é da província de São Paulo, a gerência fica em São Paulo. E elas têm vários colégios. Na realidade, elas têm colégios em 5 continentes. Perfeito. 5 continentes. E eu fiz o projeto para trabalhar com crianças léxicas e as irmãs aprovaram. Então, lá, eu não sei se continua, mas lá nós implantamos, inclusive lá nós adotamos, dentro do projeto, eu solicitava isso, elas chamaram a psicopedagoga para trabalhar. Porque, dependendo do disléxico, nós precisamos do psicopedagogo sentar ao lado dele, dependendo se é na área de matemática ou na área de língua portuguesa. Interessante isso. Nós fazíamos esse trabalho lá. João, você também trabalhou fora esse projeto, você trabalhou no São José. Trabalhei no São José. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu senti isso quando eu dei aula no Carmo durante muito tempo, né? Durante uns 10 anos. Na época da Neide Smoke. Na hora da Neide Smoke e do pessoal todo. E eu vou fazer essa pergunta para você porque eu acredito que você pense exatamente como eu. Há uma diferença entre a educação de Santos e a educação do Guarujá? Olha, Sérgio, eu sempre digo isso. Quando eu fui trabalhar no São José, eu pensei que eu estava em outro mundo, em outro estado. Se atravessa a balsa, é muito diferente. Muda tudo. Muda. Eu sentia isso também. A expectativa dos pais, o incentivo, a cobrança era muito mais forte. Eu trabalhei assim com muita tranquilidade, porque havia uma correlação e uma correspondência dos pais em relação aos estudos dos filhos. E se preocupam com isso. Se preocupam. É uma diferença cultural, vamos dizer assim. E isso faz com que a educação ganhe um outro estatuto, né? Sim. Eu me lembro que quando havia reunião de pais no Colégio do Carmo, a gente ficava nas salas, né? E os pais que queriam falar com o professor de português, de matemática, etc. e tal, eles vinham a ter conosco. Rapaz, a reunião começava às 8 horas da manhã, era 1h30 da tarde, você estava lá. Era um monte de pai. Mesmo que o filho ia muito bem, ele queria saber, queria ouvir de você. E eu acho que essa participação dos pais acaba fazendo com que a escola seja mais eficiente. Muito mais. Muito mais. Eu luto muito por isso. Os pais não sabem, porque hoje muitos pais, eu digo assim, aqui no Guarujá, eles delegam quase que tudo para a escola. Isso é um absurdo, é totalmente errôneo. Você hoje é avô, também sou avô, e eu trabalho muito com meus filhos sobre isso.
você tem que ser pai, o educador do seu filho, em primeira instância, é você. É isso mesmo. Quem dá educação para o seu filho é você. A escola complementa, né? Mas a educação básica, a consistência, é a família que dá. E a família precisa vivenciar isso. E quando o filho sente isso e o professor sente isso, eu acho que esse triângulo se fecha de uma maneira estrondosa, de uma maneira positiva. E isso falta muito aqui no Guarujá. São poucas escolas e são poucos pais. Vamos fazer um paralelo, certo? Quantos pais hoje nós perguntarmos, pergunto em algumas entrevistas suas, você lê para o seu filho à noite, a hora que ele vai dormir? É verdade. Caríssimos. E o que a gente vê em filmes do Oriente, filmes americanos, ingleses, os pais costumam ler para as crianças antes deles dormirem. Então essas crianças já nascem com o gosto pela leitura. Elas gostam de história. Elas lembram dessa lembram. história. Nós não temos essa cultura, infelizmente. Porque, inclusive, essas histórias, e as histórias que eles... Outro dia eu vi uma matéria sobre as histórias e as músicas infantis brasileiras. Foi um americano que falou isso. As nossas músicas, a Cuca vai pegar, coisas de terror, né? E os pais, quando leem histórias... Atirou o pau no gato e tal. Então, nos Estados Unidos, as escolas, elas passam valores. E eu acho que a crise de valor é uma crise bastante intensa nos tempos atuais, de modo que... Por isso que eu digo para você, quando eu fui para o Carmo, eu não sei se ainda é assim ou não, mas hoje o Carmo está sendo administrado pela segunda geração, né? E acredito que seja a mesma coisa, seja uma escola também de excelência. Mas eu me lembro que foi surpreendente para mim. Eu me lembrei muito do tempo que você falou do Instituto de Casa Branca, que é o que acontecia em Descalvado, onde eu estudei, que era o Instituto José Ferreira da Silva, que era um instituto de educação, onde os valores eram profundamente cobrados da gente, né? É interessante isso você ter notado. É uma coisa, eu não sei se cabe algum projeto para tentar trazer os pais, embora seja uma coisa muito difícil. Muito difícil. Até por circunstâncias socioeconômicas. Socioeconômicas, né? Porque o marido e a esposa precisam trabalhar fora. É. Mas mesmo assim, eu ainda acho que tem que achar alguns caminhos que ele não esteja tão presente na escola, mas presente nesse intercâmbio entre o filho e a escola. Porque hoje nós temos o site. E mesmo escolas utilizando o site, e o pai não entra muito no site. Te faz perguntas e às vezes eu respondo. Mas está no site. Interessante. Você sabe que a Constituição brasileira dizia, hoje não sei se diz, mas que a educação era gratuita dos 7 aos 14 anos e devia ser dada no lar e na escola. Era um texto constitucional. Então colocava o lar em primeiro lugar, no lar e na escola. Ocorre que o lar, por isso que você falou, pais trabalhando e as dificuldades de hoje, o lar deixou de fazer. E isso foi delegado para a escola. Mas a escola não está capacitada para fazer isso, João? Não está. Ainda não está. A maioria ainda não está. Eu diria 90% ainda não está. Mesmo porque ele passa pouco tempo na escola. Nós não temos escolas de tempo integral. Infelizmente. Temos. E já que estamos falando em escola, eu sei que hoje você faz um bom trabalho numa escola interessante e diferente da nossa cidade, que é a Internacional. Isso. Eu deixei aqui na pauta uma pergunta. Fale sobre a Escola Internacional onde você está atuando hoje, porque me diga no que ela se difere das demais escolas da nossa cidade, já que você viveu tantas delas e hoje você está numa escola que a gente, olhando de fora, parece que tem um grau de excelência diferente. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, Sérgio, eu vou começar explicando como eu cheguei lá. Que bom. Na realidade, eu me convidei para trabalhar na Escola Internacional. Não diga, Eu mandei um e-mail para os mantenedores, né, porque eu tinha sido diretor durante 6 anos da Cida Hicks, que é a mantenedora da Escola Internacional Nova Geração. E aí eu me lembro, ela me conta isso, que quando ela recebeu o meu e-mail, dizendo
que eu gostaria de trabalhar na escola dela, se ela poderia me oportunizar. Porque hoje, Sérgio, graças a Deus, eu trabalho porque eu quero. Que ótimo. Se eu parar de trabalhar, acho que eu morro. Né? Então eu trabalho hoje porque eu quero. Então não é porque você quer, é porque existe um está no impulso sangue. dentro da gente, né? Então, e ela me conta hoje que ela chamou o esposo dela e falou, Rui, você não acredita quem está pedindo para trabalhar conosco. Ela me conta essa história hoje. Né? Eu nem imagino, você não vai imaginar mesmo. Aí quando ela me disse o nome, ele falou, nossa, mas será? Mas nós não temos condições de pagar o que ele merece. Aí eu fui lá e falei assim, olha, eu não estou interessado muito na parte monetária, não. Claro que o dinheiro faz bem, a gente não vai ser idiota de dizer que vai trabalhar... Não, sinto muito, dá qualquer dinheirinho aí, né? A gente não é idiota nesse ponto. Não, né, desvaloriza também. Não, também é. Então eu falei, olha, quanto você pode me pagar? Tanto. Ó, por esse tanto eu faço X horas na sua escola. E aí fechamos. Que bom, João. Agora, o que encanta na escola... Você está fazendo essas X horas. Estou fazendo. Porque toda vez que eu liguei para você vir no programa, você estava lá. Na X horas eu faço, entre aspas, eu acabo ficando lá. Eu vou ao sábado, eu vou no domingo trabalhar. Tá. Né? Como eu fazia no Dom, é da gente. São José eu atravessava a balsa em feriado, sabe, domingo que eu queria montar projetos e tudo, e você sabe que quando não tem ninguém na escola é que a mente funciona. Né? É um espaço ajuda. Um momento solitário é que a gente produz mais. É verdade. Né? Você que é escritor sabe disso. Não, que é escritor. Né? Então, a Escola Internacional, primeiro que me encantou quando eu entrei no site, foi que ela trabalha com 40 tipos de caráter. O ano letivo tem 40 semanas. E nós trabalhamos com um traço de caráter por semana. Bom, então a escola resgatou isso. Explique isso, porque então, para mim é um fato, é um negócio inusitado. Inusitado. E isso que me encantou. Porque assim, a cada semana, desde a primeira semana do ano letivo, nós trabalhamos com um traço de caráter. O primeiro dele é o respeito. Tá. Então nós trabalhamos respeito desde o berçário até o terceiro ensino médio. E também assim, dentro da visão e da missão da escola, esses traços de caráter estão embutidos neles. Então, para o professor trabalhar lá, independente de religião, qualquer coisa, ele tem que aceitar esses traços de caráter, porque eles são trabalhados diuturnamente. Haja vista, por exemplo, você vai me perguntar assim, e quando tem conflitos? Eles acontecem muito poucos. Acontecem muito poucos justamente por causa dessa característica do traço de caráter. E quando ele acontece, o que eu geralmente faço? Quando dois adolescentes ou pré-adolescentes, né, por uma ou outra questão entram em conflito, eu nunca converso com nenhum dos dois. Eu sento um numa ponta, outro no outro, e falo, vocês vão redigir o fato. O que aconteceu que os levaram a se conflitarem. Aí eles escrevem. Aí eu pego de um e do outro, falei, vocês me permitem que eu leia em voz alta para os dois escutarem? Porque cada um teve a sua versão. E aí eu leio. Fantástico. Aí eu falo assim, bom, eu acredito em você e acredito nele. Agora, qual traço de caráter que você deixou de respeitar e qual traço de caráter que você também deixou de cumprir? E eles sabem os traços de caráter. Sabe. E eles estão lá, elencados. Se você entrar na escola, tem uma árvore cujos galhos são os traços de caráter. Se você subir a escadaria para ir para o berçário, cada escada é um traço de caráter, tanto em português quanto em inglês, porque somos bilíngues. Tá. Então, aí o próprio André, professor, eu faltei com respeito com o colega. Eu falei, pois é, e o que você acha que você deve fazer? Eu devo pedir desculpas para ele. Então, estamos conversando. E acabou o conflito. Então, isso é uma coisa que me encanta, porque não há necessidade de suspensão, de advertência, isso é raríssimo. De pressão. É raríssimo acontecer. Então, é assim, a escola lá, ela trabalha no máximo, não temos nenhuma sala ainda, com 15 alunos. As salas são pequenas. Olha, não tem mais de 15 alunos. Uma coisa a você também conheceu, eu conheci. Tem umas escolas, não só aqui também em Santos, só de 45. Eu cheguei a dar aula para 60 alunos em escolas. É uma coisa medonha.
Mas que bom que seja desse tamanho. Existe. A escola funciona dessa forma. Então, e também outra coisa, nós não permitimos que o aluno veja a nuca do outro. Não pode sentar um atrás do outro. Ou é meia-lua, ou é U, ou é L, mas carteira atrás da carteira não pode. Interessante. Não isso. pode. Por quê? O professor tem que ser face to face, olho no olho. Inclusive Isso. todos eles. O professor percorre as carteiras, né? Porque nós temos salas lá com 9 alunos, com 12. O terceiro médio, por exemplo, deste ano, nós estamos com 14 alunos apenas. Mas, assim... O currículo é igual, João? O currículo também é um pouquinho diferente. Assim, nós temos... E, graças a Deus, nós temos agora, estamos constituindo um corpo docente que eu chamo de primeira qualidade. Por quê? Porque a gente vai monitorando. Sérgio, para você ter uma ideia, além de ter um corpo docente de excelência, eu trabalho muito com eles, com o Doug Lemov, que você conhece, que é a aula nota 10. Sim. Né? Óbvio que nós não vamos ser tolos de achar que tudo aquilo pode ser aplicado aqui. Não. Claro. A gente tem algumas daquelas técnicas e adaptadas à nossa realidade. Isso. Eu tive o cuidado de estudar esse livro. Na realidade, eu comecei... Como que eu fiz o trabalho com esse livro no São José? Eu dividi os professores por grupos, do maternal até o médio, todos mesclados, e separei por capítulos, e esse grupo tinha que apresentar depois para os outros. Tá. Então, foi uma maneira que eu arrumei de todos conhecerem as 40 técnicas dos professores de excelência, que o Doug Lemov chama, e deles, depois, nós, na conclusão, eu disse para os professores, nós não vamos fazer as 40 técnicas, eu quero fazer 2. E vocês vão eleger as 2. Não eu, porque vocês estão na sala de aula. Claro. Eu só vou supervisionar. Aí escolheram 2 técnicas, foi assim que nós começamos a deslanchar. Então, como eu já vim com esse conhecimento para a internacional, nós também trabalhamos com algumas técnicas de excelência para a sala de aula. E uma coisa muito importante, Sérgio, parece absurdo e tão óbvio para algumas escolas, e a gente sabe que não são, por exemplo, é a importância da tarefa de casa. Eu tenho uma teoria que é minha, eu preciso até patentear. Eu chamo a teoria dos 3/3 João Pecchioli. O que é a teoria dos 3/3? O 1/3 é da escola. O que é esse 1/3 da escola? É ter bons professores, professores de qualidade, professores de excelência, dar boas aulas, ter bons TICs, boas tecnologias da internet, de aparelhagem. E o outro 1/3 é do aluno. Vou depois explicar como é que a gente funciona com esse 1/3. O aluno tem que participar da aula, fazer as tarefas de sala, trazer as tarefas de casa, tirar as suas dúvidas. Ele não pode ter vergonha de perguntar. Não teve dúvida? Pergunte. E uma coisa que eu trouxe de um grande amigo, não sei se você teve o prazer de conhecer, eu tive o prazer de conhecer e tornar amigo, e já era admirador, que é o professor Pierluigi. Não. O Pierluigi é um italiano fantástico, eu levei para o São José para fazer palestra. E uma coisa que eu aprendi com ele e aplico é que aula assistida hoje é aula dada hoje. Então, o que nós trabalhamos na Internacional, eu aplico isso que eu aprendi com o Pierluigi. Eu falo para os alunos, o nosso cérebro é como um computador. Ele tem o software e o hardware. A função do professor e do aluno é levar os conhecimentos para o hardware. E se ele ficar no software, a hora que superlota, você sabe disso, o computador joga fora. Então, o que eu aprendi com o Pierluigi? Aula assistida hoje, aula dada hoje, então o aluno tem que chegar em casa e fazer a tarefa, porque na realidade ele aprende no momento solitário. Porque na escola ele assistiu à aula, ele entendeu a matéria. Ele vai aprender no momento solitário, que ele sozinho vai tentar resolver os exercícios que o professor passou, daquilo que ele já assistiu. Então, se ele volta e diz assim, professor, nesta questão
eu cheguei até aqui. Perfeito. E a gente olha o papel que está lá riscado, a borracha passada, porque realmente ele tentou e não conseguiu. Aí sim, pode ser a dificuldade dele e de alguns outros. Então, a gente tira essas dúvidas, você está fazendo uma recuperação imediata para esses e para os outros você reforça. Entendo. E isso, então, faz com que o aluno realmente aprenda e não decore para tirar notas. Uma coisa que eu luto muito na internacional é isso. Professor, eu não quero professor nenhum preocupado com nota. Eu quero professor preocupado com a aprendizagem do aluno. Nota é o que menos me importa. Eu tive alunos que tiravam muitas notas 10, 9, e hoje eu vejo que não são nada na vida. Nada. Outros que tiravam 5, 4, 3, são expoentes. Porque o pouco que eles aprenderam, eles assimilaram. Recentemente a internet publicou o boletim de Einstein. Você olha para aquilo e fala, meu Deus do E céu. Einstein, você sabe, foi ele só foi ser alfabetizado com 10 anos porque ele era disléxico. Não sabia. Einstein foi disléxico. Walt Disney Era foi disléxico. disléxico. Leonardo da Vinci era disléxico. Tom Cruise é disléxico. Ele só decora as falas, grava e ouve. A Woody Goldberg, eu estou dizendo isso porque quando eu fui fazer o curso nos Estados Unidos, nós assistimos, o Tom Cruise só autorizou dizer que ele era disléxico. A Woody Goldberg, não. Ela tanto deixou a Associação Americana de Dislexia dizer que ela era disléxica, como, sabe aquele prédio da Quinta Avenida, que na passagem do ano, eles contam lá, 10, 9, sei. até começar o ano novo. Ela estampou ela lá e pôs que ela era disléxica. E isso, a contribuição foi muito nesse grande. sentido foi muito grande. Mas você falou um terço, faltou um terço, não faltou? E um terço é da família. Ah, tá legal. Então, um terço da escola, um terço do próprio aluno e um terço da família. Então, eu até brinco assim, senhores pais, quando o seu filho deixar de 3 vezes fazer a tarefa de casa, eu vou mandar uma advertência para os senhores. E é verdade. Porque vocês deixaram de cumprir o seu 1/3, você precisa receber uma advertência. Quando eu digo advertência, esqueço aquela advertência que vocês estão acostumados. Eu estou advertindo, do verbo advertir. Pai, o senhor está deixando de cumprir seu 1/3. Eu não quero que o senhor faça a tarefa para o seu filho. Eu quero que o senhor pergunte para ele que tarefa que tem e que ele faça antes dele dormir. Porque eu quero que a aprendizagem dele fique no hardware, não fique no software. Você viu que ele veio aqui, dá sinal que o programa está chegando ao seu final. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, que você vai me responder rapidamente, e depois eu vou falar uma outra coisa. João, e a escola é muito mais cara? Não é. Não é. Não é? Não. Haja visto que assim, quando eu fui para lá, eu também tinha ouvido isso. Eu penso nisso também. Aí eu falei... É que eu vi uma propaganda de um outdoor. Isso. A partir de... Esse a partir de, o que é? Primário ou é o colégio? Então, porque assim, o a partir de foi até uma sugestão minha, para deixar pouquíssimo tempo, você pode ver que o outdoor não existe mais, porque havia esse olhar enganado da população. Porque a escola não é cara, como eles diziam. É claro, certo, que qualquer empresa, você sabe que tem o custo-benefício. Claro. Pô. Se eu também não pagar bem os nossos professores, eu não vou ter professores de excelência, vou ter professores medíocres. É verdade. Né? Então, é o custo-benefício. Mas por que nós tivemos um boom agora entrei lá faz 2 anos, de 2 anos para cá, de 90 alunos que tinham, nós estamos com 214 agora. Se fosse muito caro, não estaria. Porque os pais foram conhecer a escola e viram que não era tudo aquilo que diziam. Porque nós temos, é claro, os concorrentes. E o concorrente lança o que bem entender. É verdade. Né? E uma outra particularidade que tinha, porque os donos são evangélicos, que a escola era evangélica e dogmatizava. E isso é uma inverdade. Já visto que eu sou católico, praticante, lá nós temos um professor que é espírita. Certo. Então a escola não mistura as coisas. Perfeito. Entendeu? Então, o que diferencia também a escola, além disso tudo que eu falei para você anteriormente, é essa busca. Nós buscamos mesmo.
Eu tenho professores lá assim, que são apaixonados também, tanto quanto a gente, em buscar a excelência das suas aulas. E isso a gente consegue pela sensibilização, pela valoração, pela valorização do seu colega. E também de nós estarmos sempre estudando. Nós temos um grupo de estudos, não sei se você já ouviu falar, ou deve ter ouvido falar, na Khan Academy. Não, Khan Academy, Samuel Khan é um indiano que mora nos Estados Unidos, Samuel Khan. Então, ele que surgiu a Khan Academy, sim. através até do Bill Gates, Sim. que ficou encantado com o cara. Com isso, Então, todos esses estudos do Doug Lemov, do Khan Academy, que a Fundação Lehman trouxe para o Brasil, eu trabalho com meus professores. Falo, olha que aula pronta, diferente e gostosa que você tem através da tecnologia. Por que você só prepara a aula e deixa lá que a Khan Academy está dando aula para você de uma maneira fantástica. É fantástico, é verdade. Sérgio, eu tive uma experiência, não sei se você sabe, eu tenho 3 filhos biológicos, eu tenho um de coração. Peguei aos 2 anos, está com 15. É meu aluno lá. É meu aluno lá. Quando ele foi para lá, né, tem que fazer um exame, uma prova, e ele falou, tio, eu não sei achar desenvolver o teorema de Pitágoras. Eu falei, sabe, você quer ver uma coisa? Fui lá no Khan Academy, pus lá, teorema de Pitágoras. Sérgio, ele ficou tão encantado, porque eu sei a hora terminando, que ele falou,